Salmos, capítulo 3. Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores, o número dos que se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus jamais o socorrerá. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e no seu monte sagrado Ele me responde. Eu me deito e logo adormeço. Desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te ao meu favor, Senhor. Salve-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação. E sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Salmos, capítulo 3. Continuando essas pregações, esse salmo aqui é do salmista Davi. Ele compõe esse salmo quando ele tem que fugir do seu próprio reino, após Davi ter cometido o maior erro de sua vida: adultério e assassinato, tomando Batseba e matando Urias. Deus manda o profeta Natã até ele com uma parábola e diz que um homem vai receber um forasteiro em sua casa, e esse homem era muito rico. Ele tinha um rebanho imenso, mas ele toma o animal de um homem pobre que só tem apenas um animal, e dá para aquele forasteiro. Então Davi se ira contra aquele homem daquela história e diz: esse homem é digno de morte, mas antes que ele pague, ele deve restituir 4 vezes mais com aquilo que ele tomou. Então Davi, ele mesmo se sentencia com a sua boca. E eu quero te falar, ele compõe esse salmo porque uma das consequências foi que a espada nunca se apartaria de sua família, de sua casa. A sua filha foi violentada por seu próprio irmão. O outro irmão mata esse irmão e se revolta contra o seu pai e toma o reino. E agora Davi está fugindo de seu filho Absalão. Agora ele está cabisbaixo, está sofrendo as consequências de seus atos. E quantas das vezes nós não ficamos assim, cabisbaixos, tristes, não sabendo que muitas vezes isso é consequência de nossas próprias decisões. Mas Deus, Ele te trouxe até esse vídeo para te lembrar que se você pecou, você pode e deve se arrepender, como fez Davi. Então Davi, em momento que ele está sofrendo as consequências de seus atos, ele não se rebela contra Deus, mas ele sabe que tudo aquilo que ele está vivendo é consequência daquilo que ele fez. Então ele compõe esse salmo ao Senhor. E as pessoas dizem ao respeito dele que não há mais salvação para ele em Deus. Ele errou, ele tropeçou, todos sabem disso, e as pessoas dizem: não, para Davi não há mais salvação. Ele pecou contra o Senhor, agora está fugindo de seu próprio filho. Para ele não tem mais jeito. Mas Davi sabia que Deus era o seu escudo e que Deus tinha perdoado a sua ofensa, e apesar de estar sofrendo as consequências,
Deus ainda era com ele. Ele tinha se arrependido de verdade. Então ele diz, em momento de fuga, ele declara que deita e logo adormece. E ele acorda, ele desperta de novo, porque o Senhor é quem o sustenta. Veja, ele está dizendo isso não em um momento de paz, não em um momento de alegria, mas ele está dizendo que ele deita, logo dorme e ele se acorda novamente, porque é o Senhor que sustenta a vida dele. Ele está fugindo, ele está tendo que atravessar o Jordão com o povo que o acompanha, com os seus parentes, a sua família, os seus súditos que o seguiram, e ele teve que fugir, mas ele diz: eu me deito, logo durmo, e eu acordo, porque é o Senhor que me sustenta. E quantas vezes nós esquecemos de colocar a nossa confiança em Deus? Muitas vezes a gente nem tropeça, nem erra tanto como Davi fez, e ainda assim abalamos a nossa confiança no Senhor. Mas Ele não se deixou abalar, Ele se arrepende, Ele assume as consequências de seus erros, e Ele clama ao Senhor através desse salmo, e Ele diz: eu não temo os milhares de inimigos que se erguem contra mim. Eu não temo, eu não temo. Ele está dizendo: eles estão se levantando contra mim, mas eu não vou temer. O meu próprio filho está a ponto de me perseguir, para me matar, para tomar o reino, mas eu não vou temer. Um conselheiro meu está contra mim, está ajudando ele contra mim, mas eu não vou temer. Isso é fé. Isso é ter confiança em Deus. É não temer quando tudo está dando errado. Então ele clama a Deus, dizendo: Deus, ergue-te a meu favor, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra os queixos de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus é a tua bênção. Ou seja, ele termina clamando a Deus por proteção. E sabe o que acontece? O seu filho, que o estava perseguindo, morre. É morto. Enquanto perseguiu o ungido do Senhor, ainda que tenha errado, mas ele era ungido do Senhor, e ele tinha se arrependido. Ele ainda era o homem segundo o coração de Deus. Ele ainda era aquele que Deus tinha tirado das ovelhas malhadas, das poucas ovelhas de seu pai, e Deus o tinha colocado em um trono sobre Israel. Ele ainda era o escolhido de Deus, e Deus não iria admitir que alguém se levantasse contra ele. Talvez na sua vida, na sua história, você tenha esquecido do teu chamado, você tenha esquecido de onde Deus te tirou, mas Deus, Ele te trouxe aqui para te lembrar. Lembra-te da onde caíste, volta às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Davi, depois que peca, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Não espere tropeçar para clamar a Deus. Não espere se afastar para se achegar a Ele. A Bíblia diz: conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Talvez Deus tenha permitido coisas na tua vida, porque o que Deus deseja é que você o busque. E enquanto você não busca por um propósito, Deus vai sempre deixar uma necessidade para que você busque. Enquanto você não busca Deus por um propósito, sempre vai
haver problemas para que você busque. O povo de Deus poderia viver bem se não abandonasse. E quando o povo de Israel deixava Deus deixava com que eles fossem levados cativos. E quando eles estavam na angústia, quando eles estavam sendo escravizados pelos outros povos, eles clamavam ao Senhor e Deus atendia. Talvez na sua vida existe algo que Deus permite para que você clame a Ele. Talvez como um espinho na carne, como teve na vida de Paulo, para que ele não se gloriasse das grandes revelações que Deus o dava. Ou talvez seja algo simplesmente para te lembrar, você tem que buscar a Deus. Para te lembrar, não se esqueça do chamado que Deus te deu. Talvez o que você está reclamando hoje na sua vida é exatamente o que Deus permitiu para que você clamasse a Ele. Porque quando nós não nos achegamos a Deus, Ele permite que coisas aconteçam, para que nós venhamos nos achegar a Ele. Porque não existe nada mais valioso na nossa vida do que Deus. E deixa eu dizer, quando Deus não é prioridade na nossa vida, Ele opera algo para que Ele volte a ser o centro da nossa vida. Davi deixou se desviar. Davi deixou com que o prazer momentâneo se tornasse algo mais precioso que Deus na vida dele. E é por isso que ele teve que lidar com aquelas consequências. Mas então, quando ele caiu em si, ele voltou a ter aquele mesmo coração. E a mensagem de Deus hoje para a sua vida é essa. Ele quer que você se lembre aonde está o teu coração. Como pai, ele disse: filho, por que você anda tão distante de mim? É um recado de Deus para a sua vida, dizendo: antes você me buscava, não porque precisava, mas porque desejava me buscar. E hoje é necessário que algo na tua vida te incomode para que você me busque. Está na hora de você, filho, lembrar do teu pai, do teu amigo, do teu pai presente, do teu melhor amigo. Se lembrar daquele que te tirou do lamaçal do pecado. Se lembrar daquele que investiu na tua vida quando ninguém dava nada por você. Se lembrar daquele que te escolheu antes da fundação do mundo. Daquele que te predestinou, daquele que te chamou pelo nome. É hora de você se lembrar. É hora de se arrepender. Metanoia, mudar de mente. Está na hora de você voltar a ser como no primeiro amor. Ele te chama hoje. Esse vídeo, essa mensagem é um convite de Deus para você voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, para você se lembrar aonde foi, Senhor, que eu caí, aonde foi, Senhor, que eu me esqueci de Ti, aonde foi que eu deixei de tratar o Senhor como prioridade na minha vida. Ele diz: não chores mais, eu cheguei hoje na tua vida para te estender a mão. E como Pedro andando sobre as águas, andando sobre o impossível, você começou a afundar, mas eu te estendo as minhas mãos hoje para te dizer: eu vou te erguer, eu vou te levantar.
Eu vou mostrar que eu sou na tua vida. Eu vou mudar a tua história, eu vou virar o teu cativeiro. Mas primeiro eu vou mudar quem você é. E para que haja mudança na tua vida, você vai ter que olhar para Jesus. Você vai ter que olhar para Ele. Porque nós, como Caifás descoberta, olhamos para Ele como que por um espelho. E dia após dia nós somos transformados de glória em glória. Mas eu estou falando para pessoas aqui que já deixaram de olhar para o Senhor. Eu estou falando para pessoas que viraram as costas para Jesus. Pessoas que Jesus já provou várias vezes. E quantos testemunhos você não tem na sua vida que você pode contar do que Deus fez na tua vida, mas hoje você se encontra distante dele. Hoje você se encontra aprisionado por seus próprios erros e tendo que enfrentar as consequências dele. E não adianta você dizer que está tudo bem, porque você não tem mais paz. Você não se deita mais no teu travesseiro e não tem mais aquela paz enquanto você está vivendo com Deus verdadeiramente. Hoje a tua vida, ainda que você vença por fora, por dentro você vive como um derrotado. Você vive como alguém que não tem mais esperança, porque você sabe que está distante de Deus. Você sabe que a tua essência se perdeu no meio dessa caminhada. Você sabe que você não é mais aquela pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de esperança. Hoje você se encheu do seu próprio ego, você se encheu dos seus próprios erros, pecados e mal atitudes e decisões e más companhias que hoje invadem na tua vida o inferno e você não sabe mais como sair daí. E Jesus te convida, é hoje, é hora de você voltar para os braços do Pai. Ele te chama como um pai que está de braços abertos, como o pai do filho pródigo, dizendo: até quando meu filho, minha filha ficará distante de mim? Eu estou na porta de casa esperando. Ele está batendo a porta do coração. E que triste é para Jesus, que um dia fez morada numa casa, ter que bater a porta porque não está mais dentro. E infelizmente a tua vida hoje é assim. Reconheça, Jesus já fez morada em você, mas hoje Ele bate a porta porque você deixou Ele ir embora. Você encheu a sua casa espiritual de toda maldade, toda malignidade. Você encheu a sua casa espiritual do pecado, da injustiça, do seu ego. Você encheu a sua casa disso, e Jesus não podia mais ficar ali, não tinha mais espaço. Há espaço para as suas amizades, mas não mais há espaço para Jesus. É por isso que Ele está do lado de fora batendo. E se você abrir a porta, Ele vai entrar, Ele vai cear com você e você vai cear com Ele. Chega de viver dessa forma, chega de viver dessa maneira, chega de viver longe de Deus. Até quando você vai querer viver assim? Até quando você vai querer ficar distante da única pessoa que te ama incondicionalmente, do único que morreu pela tua vida, do único que viu os teus pecados e disse: eu tomo a culpa desses pecados e eu carrego. O único que diz a você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Ele te diz. Acabou o tempo. Acabou o tempo de você viver distante do Senhor. Ele te chama hoje. Deixa eu orar pela tua vida. Senhor Jesus, eu apresento a vida dessas pessoas que estão assistindo, ouvindo essa mensagem. Essa pessoa, Senhor, que já andou contigo. Essa pessoa, Deus,
que já teve uma vida de intimidade com o Senhor. Essa pessoa que um dia escutou a tua voz, mas hoje é um sussurro distante dizendo: volta, filho amado, filho amado. Mas eu te peço, Jesus, quebra as correntes do diabo na vida dessas pessoas agora, e tudo aquilo que estava impedindo delas voltarem para o teu caminho seja desfeito agora em nome de Jesus, e que elas possam retornar pelo caminho a qual te deixaram, em nome de Jesus.